Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Agradeço ao pastor da igreja pela confiança de estar convosco mais uma vez. Aos obreiros, aos nossos irmãos que de forma tão agradável sempre me recebe aqui em Maceió. É bom estar entre vocês, se sentir entre irmãos. Isso é bênção da parte do Senhor. Amados, hoje é uma noite memorável, uma noite de culto de família, de culto de conscientização, pois a família de Deus está em volta da mesa. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu quero compartilhar convosco um pensamento dentro da palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Vamos ler todos juntos, eu conto até 3, o versículo de número 14. Vamos ler o versículo de número 14 nesta noite. 1, 2, 3. Amém. Podei tomar assento. Meus irmãos, eu quero compartilhar convosco, dentro desse texto bíblico, que tomamos apenas a leitura do versículo 14, por uma questão de tempo e sabendo que a igreja é educada na palavra, vocês, lendo o verso 14, já sabem o contexto do que se trata. Pois bem, a Bíblia aqui nos relata acerca de um milagre realizado no ministério de Elias, aonde houve a multiplicação de um azeite e de farinha que havia na casa de uma mulher. E o versículo 14 é enfático em dizer: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que chegar provisão, até o dia que houver chuva. Então não era um milagre ocasional, primeiro era um milagre constante, não era algo que estava acontecendo só para aquele dia, mas enquanto durasse a crise, na casa dela teria provisão. Então era um milagre para dias, Eu quero pensar nessa noite sobre esse Deus de provisão, Milagre é algo que não se contabiliza de forma coletiva, mas sim individual. Por quê, pastor Edi? Porque o que é milagre para mim pode não ser para você. O que é milagre para você pode não ser para mim. Então, milagre vem no nível que você se encontra, de acordo com a necessidade que você tem. Talvez para você aquilo seja um grande milagre. Para mim, não necessariamente. Mas nós não vamos entrar aqui no mérito do milagre. Mas nós vamos pensar um pouco sobre esse Deus que provê. Esse Deus que é provedor. Que nós pregamos e cremos nisso, e se tivéssemos nessa noite microfones aqui abertos e fosse um culto de testemunho, faria fila para dizer: proveu aqui, proveu ali, um dia ele fez isso, um dia ele fez aquilo. Então cada um aqui teria um testemunho para dar, sem sombra de dúvida. Mas a pergunta dessa noite é: o que eu tenho que fazer para provar essa provisão de Deus? Quais são as atitudes que eu preciso tomar
para entender e ver a mão de Deus, a provisão de Deus sobre a minha vida. A primeira vez de forma aberta que houve uma declaração sobre provisão foi na vida de Abraão. Abraão foi o homem que Deus escolheu para estabelecer com ele uma aliança sobre a terra. E esta aliança daria a Deus legalidade para executar a redenção. Pois Deus chamou Abraão, e no capítulo 15 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez com ele uma aliança, aonde Deus se tornou o Deus de Abraão, e Abraão se tornou o Abraão de Deus. E aí, a aliança estabelecida entre Deus e Abraão consistia em troca: tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Abraão, da parte de Deus, não tem restrição alguma, e Deus, da parte de Abraão, da mesma forma. De maneira que não é Abraão que disse que era amigo de Deus, mas foi Deus quem disse que era amigo de Abraão. E isso faz toda a diferença. Eu posso dizer que sou amigo de alguém que nem sabe da minha amizade. Sou amigo do fulano, alguém de destaque, alguém de posição. Eu digo, olha, eu sou muito amigo do fulano. Talvez um dia eu vi ele e digo que já sou amigo. Mas nesse caso aqui não. Aqui é Deus dizendo, eu sou amigo de Abraão. Ele era tão amigo de Abraão que a Bíblia diz que quando ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra, era uma parte da terra que ele havia entregue a Abraão. E quando ele resolveu destruir, ele chamou o anjo que estava saindo para dar a sentença e disse, olha, antes vocês passam lá na casa, na tenda do meu amigo Abraão, e fala com ele. Por quê? Porque Deus havia entregado tudo a Abraão. Deus disse, eu não posso pôr fogo num canto da terra sem falar com ele que vou pôr fogo, porque ele é meu amigo e para amigo eu não oculto nada. Olha o nível desta amizade, como Deus tratava isso. De forma que Deus faz promessa a Abraão, ele tem 75 anos, e a promessa se estende aproximadamente mais 25 anos. Salomão diz lá no capítulo 3, verso 12 de Provérbios, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Sara, enquanto espera, o coração enfraquece, porque Sara não tinha recebido a palavra de Davi. Salomão disse, a esperança demorada enfraquece o coração. Davi disse no Salmo 27, verso 14, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Davi está dizendo o seguinte, só enfraquece se não esperar nele, porque se esperar nele, e você esperou, Davi? Esperei nele com pá, não é esperar desesperado, ele já fez não, e você, eu continuo esperando, e amanhã já chegou não, mas e eu continuo esperando, e depois da manhã fez não, e o que está acontecendo? Eu continuo esperando. Caleb estava nessa, com 40 anos, com 80, como é que você está, Caleb? Com a mesma força, porque não enfraqueci, porque continuo esperando. Sara se precipita e tenta ajudar a Deus, coloca H no caminho, pensando que Deus era impossibilitado de cumprir. O útero de Sara já era morto, mas Deus fez esgotar qualquer chance. Além do útero ser morto, Deus faz com que Sara não consiga ovular mais. Sara agora não tem condições alguma de gerar. Deus disse, agora chegou minha vez. Porque Deus faz qualquer tipo de milagre, irmão, mas Ele é especialista em causas impossíveis. Deus faz qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele curou febre, mas também deixou Lázaro morrer, sepultar, cheirar mal, para depois Ele chegar. Nem sempre Ele chega quando você chama, mas Ele nunca falta quando você precisa. Ele é tremendo. Porque quanto mais complicado, eu disse em Cururipe essa semana, maior o milagre. Tem hora que Deus complica, irmão. Por quê? Porque Ele quer operar um milagre maior para o testemunho ser grande. Então veja que o útero agora está morto, mas de repente Deus visita Abraão de novo, visita a Sara.
e renova a promessa. Quem nasce? Nasce Isaac. 7 anos o menino é desmamado. Quando desmama, Deus disse: Abraão, dê para cá teu Isaac. Abraão pega o menino, não diz nada a Sara, porque tem coisa que é particular, irmão. Tem coisa que é no secreto. A Bíblia diz que quando Abraão chegou no pé do monte, ele olhou para os servos que estavam com ele e disse: ficai aqui, porque eu e o menino, nós vamos subir para adorar. E havendo adorado, tornaremos para vós. Abraão está subindo para sacrificar, mas ele está dizendo: olha, o que vai acontecer lá em cima eu não sei, eu só sei que eu vou descer com esse menino. Abraão aprendeu que com Deus não se questiona, irmão. A gente entra crendo e ele entra fazendo. Quando Abraão prepara o altar, prepara a lenha, surge uma pergunta. Isaac já tem sabedoria acerca de holocausto, está vendo o pai oferecer sacrifício com frequência. Diz: papai, faltou um elemento aqui hoje. Aonde está? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Agora, a resposta de Abraão me intriga. Porque Abraão diz assim: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Olha, ele não disse o cordeiro para nós. Quem está precisando de cordeiro é Abraão e Isaac, porque a lenha está lá, o cutelo está lá, o altar está lá, o fogo está lá. Mas Abraão não responde a Isaac: o cordeiro para nós, Deus proverá. Ele diz: o cordeiro para si. Porque aquele ato não é o ato de entrega de Isaac. Aquele ato é o ato da tipologia de Cristo. Abraão está em aliança com Deus e Deus precisa vir à terra. E para vir à terra ele precisa ter legalidade na terra. Então, já que tudo que é de Deus é de Abraão, tudo que é de Abraão é de Deus. Então, quando ele apresenta Isaac, a Bíblia diz que ele o toma e coloca sobre o altar. A pergunta é: que hora que aquele cordeiro chegou ali? Porque se o cordeiro tivesse lá, a hora que Abraão chegou, Isaac não tinha perguntado aonde está o cordeiro. Ele já teria visto o cordeiro enroscado. Significa que quando eles chegaram no monte, o cordeiro não estava. Quando Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si, o cordeiro ainda não estava. Que hora que o cordeiro chegou? O cordeiro só chegou na hora que Abraão levantou o cutelo. Na hora que ele levantou o cutelo, essa linguagem é bem pentecostal, a Bíblia diz assim: o Senhor bradou. Bradou. Por que isso, pastor? Porque o ato de levantar o cutelo, Abraão estava dizendo o seguinte: a promessa é menor de que quem prometeu. Isaac é a promessa, mas quem prometeu é Deus. Porque Deus nunca vai nos prover nada que, se Ele precisar pedir de volta, nós não estejamos dispostos a devolver. Eu vou repetir isso. Deus nunca nos dará nada. Mas sabe o que é nada? Que se Ele precisar de volta, nós não estejamos dispostos a devolver. Porque aquele que promete é maior do que a promessa. O abençoador é maior do que a benção, meu irmão. O problema é que há uma substituição. Às vezes eu foco na benção e esqueço o abençoador. Mas a Bíblia diz que quando Abraão levantou o cutelo, Deus bradou e disse: Pai
para Abraão. Aí eu gosto dessa expressão. Ele diz assim: agora sei. Agora. Subir o monte era desafiador, mas não era tão grande. Preparar o altar era desafiador, mas não era tanto. Colocar Isaac sobre a lenha era um momento crucial, mas não era tanto. Mas, meu irmão, levantar o cutelo sobre alguém que ele esperou 25 anos e que Deus havia feito a promessa, é desafiador. O que é isso, pastor? Ali, Abraão selou. O que Abraão selou? O único meio de Deus se tornar o nosso provedor. Qual é o meio, pastor? Entrega sem reserva. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus só é tudo para mim quando tudo que eu tenho é Jesus. Amanaya masopri papanda da kayamando. Ele só é tudo para mim quando tudo que eu tenho é Ele. Jesus disse desse ato de Abraão, foi Jesus quem disse em João 8,56. Jesus disse: és tu maior do que o nosso pai Abraão? Jesus disse: sou tão maior que Abraão exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Que Abraão viu? Quando Abraão levanta o cutelo, ele tinha dito ao filho: Deus proverá para si. Sabe o que ele está dizendo? Tu és o meu cordeiro, esse holocausto é a minha entrega. Mas como eu e Deus estamos em aliança, Ele também pode prover o dele. Ele também pode trazer o dele. Eu estou trazendo o meu filho, Jeová, pode trazer o teu. Aí Paulo disse: cumprindo-se a plenitude dos tempos, trouxe Deus o seu filho nascido de mulher. Por que ele pode trazer? Porque Abraão disse: eu estou aqui, estou em aliança contigo, tu está no céu, eu estou na terra, e aqui na terra eu te dou legalidade para isso, pode prover o teu cordeiro. Aí Abraão vê a entrega. Quando Abraão viu esse ato, a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, Deus bradou, e de repente, irmão, Abraão olha, quem chegou? Chegou o cordeiro. Da onde veio? Não sei. Quem trouxe? Não sei, só sei que está aqui e vai morrer. Eu não quero saber quem está mandando, eu não quero saber quem trouxe, eu quero saber quem está mandando, eu quero saber quem foi o provedor. Está aqui, traga o cordeiro. O cordeiro só chegou na hora que o cutelo foi levantado. Esse cutelo representa a nossa atitude de fé, de entrega sem reserva. Em qual área da sua vida nesta noite você entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma provisão? Com certeza ela é múltipla. Em uma área, alguém é em uma área, o outro em outra área, não tem problema. Eu quero te assegurar nesta noite que nós estamos diante de um Deus que tudo é grande. A Bíblia diz que é transbordando, é abundante, tudo Ele tem, ou seja, em todas as áreas. Quando Ele se revelou a Moisés na sarça, Moisés disse: Senhor, tá bom, eu vou. E quando eu chegar no Egito e eles perguntar o teu nome, aí ele apertou Deus, irmão. Aquela pergunta de Moisés foi uma pergunta de aperto. Quando ele perguntar o teu nome, o que é que eu vou dizer? Aí fica difícil, Moisés. Eu dar um nome só para você é diminuir. Por quê? Porque eu sou o que sou. O que o senhor é? Depende. Se você tiver com falta de alguma coisa, eu sou Jeová Jiré. Se você estiver enfermo, eu sou Jeová Rafá.
Estou atribulado, não tem problema, eu sou Jeová Shalom. Eu estou em guerra, não tem problema, eu sou a tua bandeira. O que é que o Senhor é? Eu sou o que você precisa na hora que você clama. Jesus gostou desse negócio de eu sou, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Ele é aquilo que você necessita. Ele é aquilo que você necessita. Então nessa noite não importa qual é a área. Qual é a área que... meu irmão, deixa eu te dar nessa noite, te dar uma informação, não, deixa eu refrescar sua memória. Nós estamos em um culto a Deus, e a presença dele está aqui. Isso não é jargão de pregador, não. Alguém diz: Jesus está aqui porque eu estou sentindo. Se você não estiver sentindo, ele está do mesmo jeito. Porque ele não vem pelo sentimento, ele vem pela palavra. Se tiver 2 ou 3, e tem mais de 2 e 3 aqui. Ei, não é o que eu sinto, é o que a palavra diz. Ele está, ele está, ele está, ele está. Então se eu tiver sentido, tem dia que a gente está ruim de sentimento, mas com sentimento ou não, ele está. Agora, escute isso, se ele está, eu amo essa expressão na Bíblia, com muita frequência a gente encontra a seguinte expressão: e de repente. Eu não sei como é que tem gente que consegue marcar culto do Espírito Santo, culto da revelação, o culto da profecia. Eu não sei como é que consegue. Eu vou buscar uma aula com esse povo para ver como é que vocês combinou isso com Deus. Porque a luz da Bíblia não funciona assim, meu irmão. Por isso que o crente não pode perder culto. Por quê? Porque é naquele culto que você menos espera e de repente, de repente ele batiza, de repente ele renova, de repente ele fala, de repente ele opera, de repente ele se manifesta. Então segura firme, porque enquanto eu prego aqui, de repente ele passa aí, de repente ele passa lá, de repente ele cura, de repente ele renova, de repente. Eu sinto que nessa noite é noite do de repente de Deus na tua vida, na tua casa. Aleluia! Tá gostoso esse lugar, tem presença dele aqui. Eu sempre venho a Alagoas, mas desde ontem à noite tem um negócio diferente acontecendo aqui nessa igreja, nesse campo, nesse ministério. Tem um mover do Espírito que está soprando aqui. O Deus que provê está aqui. Na mãe tui pra ma sopri pra ma pa condandar. Ele sabe. Amados, a Bíblia diz que a hora que Abraão levanta, então Deus disse: para, Abraão. E quando Abraão veio o cutelo, ele disse: mudou o nome hoje. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Se nós fôssemos discorrendo toda a Bíblia, mostrando quantas vezes ele se manifestou assim. Mas deixa eu caminhar rápido para o texto lido. Mas um dia ele chamou Moisés, enviou no Egito e disse: tira meu povo de lá. Muitos números são dados para aquele povo que saiu de lá. Um diz que é 1 milhão, 2 milhões, 3, eu não sei quantos eram, mais ou menos assim, eu não contei não, mas a Bíblia diz que era 600 mil homens que empunham espada. Agora multiplica 600 mil, pelo menos por uma mulher e um menino, já daria 1.800.000, mas esquece esse número, não importa se é 1 milhão, se é 2 milhões,
Importa que a Bíblia diz que Deus pegou esse povo, meteu eles no deserto. Sabe o que é isso? Autodependência dele. Durante o dia, ele disse: Moisés, durante o dia eu vou ser sombra. O sol escaldante não vai queimar. Segundo, deserto não tem caminho, não tem estrada, não tem problema. Vocês vão ser guiados pela sombra. Conforme a sombra se mover, vocês se movem. O que é isso? Eu sou proteção e direção. Proteção e direção. Imagina o sol escaldante, tem ar-condicionado promovido pelo céu. O problema não é estar no deserto, é com quem você está no deserto. Não é onde eu estou, é com quem eu estou. O salmista diz que ele prepara até mesa lá. Mas a noite vem chegando, o calor vai embora e o frio vem. Jeová disse: não tem problema, eu substituo. Durante a noite, lá vem uma coluna de fogo. O que é isso? Eu de novo vou aquecer e proteger as feras do deserto. Quando vê fogo, diz: nem se aproxima lá, tem fogo ali. Se é um negócio que fera tem medo, é fogo, irmão. E quando você quer aumentar o fogo, ela se levanta. Paulo, quando saiu do naufrágio, tentou aumentar o fogo. Quando ele buscou o graveto, ela veio e picou. Sempre que você se levanta para aumentar o fogo, a víbora vem. Mas não tem problema não. Ela pode picar, mas não mata, não mata, não mata. Tem uma palavra de Deus nessa noite. Aquece, 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 aquece. Aumente o fogo. Durante a noite, ele vai provendo proteção, ele vai provendo livramento. E agora, Moisés, agora o povo tem fome. Problema não, eu vou prover pão do céu. Que jeito? Eu vou prover quantos dias? Todo dia, de segunda a sexta, de domingo a sexta, vocês vão colher. Agora sim, colha segunda e fique dependendo de Deus para terça. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Meu irmão, essa empresa sua quebra, viu? Quebra. Pastor, o senhor está desejando? Não, estou falando da lógica. Esse emprego seu pode acabar. Pode. Essa aposentadoria sua, você confia nessa previdência? Pastor, já passei dessa fase, estou aposentado. Vai nessa. Mas deixa eu te dar uma palavra. Tu não depende dessa empresa, tu não depende desse emprego, tu não depende dessa previdência. Não, pastor, não. Diga assim: isso é apenas meio. Diga comigo: isso é apenas meio. A minha fonte é outra. A minha fonte não quebra, a minha fonte não falha, a minha fonte não muda, a minha fonte é outra. Imagine ele escolhendo o maná na segunda. Preparava o alimento, o menino olhava para o pai e dizia assim: papai, e amanhã? Amanhã Jeová vai mandar. Qual era a regra? A regra é: tem que dar bom dia para o sol. Até hoje é essa, viu, irmão? Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam. E não é Deus chamando para orar de madrugada não, olha o contexto. E os que de madrugada me buscam. O que é isso? É a sabedoria, dizendo: ei, quer me achar? Aí o verso 18 diz assim: está comigo o que? Provisão. Comigo tem bem duráveis, tem ouro, tem prata, tem riqueza. Está na mão de quem? Da sabedoria. Nós precisamos dela para ativar a inteligência que temos. Todo mundo é inteligente, não existe ninguém burro. O problema é que você não ativa a inteligência. E para ativar a inteligência precisa da sabedoria. E como é que eu faço para pegar, pastor? Tem que levantar cedo.
Tem que dar bom dia para o sol. O sol nasceu, você diz bom dia, venha, venha. Vai clareando para mim, porque eu vou à busca de mais um dia. Esse é o dia que fez o Senhor e eu me alegro nele. Nós cantamos agora há pouco a tua bondade todos os. Comia na terça e na quarta. E amanhã, papai, o que vai acontecer? Jeová vai mandar. E na quinta, Jeová vai mandar. A Bíblia diz que ele escolhia todos os. Chegava na sexta, Deus diz porção dobrada. Agora sim, cuidado com a barriga, porque o oi às vezes é maior do que a barriga. Pegue na sexta porção dobrada, mas lembre que você vai comer dela no sábado. Você só vai voltar a colher no domingo, então não coma tudo na sexta não. Porção dobrada. Proveu. De repente o povo chegou e disse, enjoamos do cardápio, como Deus é bom. Disse, Moisés, nós estamos enjoados desse pão vil. Ora, irmão, um negócio que ele escolhia todo dia, pão vil, me enjoou de milagre. Está parecendo com um crente assembleiano. Já está enjoado. Eu já enjoei, pastor. Desde que eu sou menino eu ouço língua estranha, glória a Deus, aleluia. Teve um pastor que ficou um ano todo pregando João 3,16. Quando virou o ano, que ia começar o ano seguinte, o irmãozinho levantou, o pastor abriu a Bíblia no primeiro culto do ano, João 3,16. Disse, não é possível, esse homem pregou esse texto o ano passado, o ano todinho. Aí ele virou e disse assim, pastor, você vai pregar isso de novo? O pastor disse, vou, meu filho. Mas pastor, o senhor pregou o ano todo. Ele disse, cite o que está escrito. Aí o irmão, até porque está escrito, eu vou continuar pregando que você ainda não sabe. Então Deus continua fazendo a mesma coisa. Para quê? Porque é milagre. Cuida, não despreze aquilo que vem de Deus. Daqui a pouco o povo tem sede. Não tem problema. Deus provê água. O Salmo 107 diz que durante a caminhada no deserto, não houve entre eles nenhum fraco, nenhum inválido, nem os pés incharam. Hoje a gente está no ar-condicionado com o pé inchado. Mas dali durante o deserto, não houve nenhum fraco, nenhum inválido, e nem os pés incharam. Ele proveu plano de saúde do melhor no deserto. Ele é o provedor. Mas escute, deixa eu olhar com vocês aqui. Eu preciso dar esse salto. Elias é levantado por Deus para ir até Acabe. Israel está vivendo uma transição. Qual é a transição? Acabe casa-se com Jezabel, que não era Froxichere, complicadíssima, assumiu o comando da casa, do marido, do reino. Um dia ele chegou bicudinho em casa, dizendo, eu estou triste, por que está angustiado? Não, porque o Nabote não me vende a vinha, não troca a vinha. Ela disse, tu não reina sobre Israel, não, deixa que eu resolvo isso. Ela tomava a frente de tudo, ô mulher complicada. Ela chegou para cá e disse, derruba esses altares de Jeová aí. Por quê? Porque lá da onde eu venho, eu tenho um Deus diferente. Tem, o meu Deus é um dos Baais, porque havia uma linhagem dos Baals. E ela então levanta o altar ao Deus da prosperidade. Se o campo produzia, glória a Baal. Se o gado gerava, glória a Baal. Se a mulher dava luz, glória a Baal. Baal era tido como o Deus da fertilidade e da prosperidade. Deus disse a Isaías, a minha glória eu não dou a outra. Meus irmãos, escute, Deus dá poder, Deus dá unção, Deus dá graça, Deus dá dom, mas a graça, todas as vezes que alguém tenta acessar a graça, Deus tira a mão daí, a graça é dele, a graça ninguém, a glória é dele, a glória ninguém toca. Ele diz, a minha glória eu não dou a outra. Aí Deus levanta Elias, e Elias chega inspirado por Deus, mas é interessante isso, irmão, que Elias chega inspirado por Deus, mas chama a responsabilidade para ele.
ele chega e diz assim: Acabe, segundo a minha palavra. É claro que Elias está cheio de Deus. É claro que é Deus que está inspirando. Mas eu entendo aqui que profeta é profeta toda hora, irmão. Se você é homem de Deus no púlpito, é homem de Deus aonde for. Se é mulher de Deus, é homem de Deus aonde você chegar. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Se você soltar a palavra, o céu toma. Porque nós não somos crente de 2 horas, nós não somos crente de momento, nós não somos crente de culto, nós somos crente 20. Aqui a gente só vem trazendo o que já recebeu. Mas nós somos crente 24 horas por dia. Aonde você estiver, lá está um vaso de Deus, lá está a boca de Deus falando. Elias chegou para Acabe e disse: Acabe, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, quem mexe com agricultura aqui sabe, tempo suficiente para esgotar todo o lençol freático. Não vai ter água nem de cima nem de baixo, Deus vai cerrar o céu. Eu estou dizendo, Elias soltou a palavra aqui e Jeová fechou lá. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero ver quem é que faz o campo produzir. Se sou eu ou se é Baal. Eu quero ver quem é que é provedor para esse povo. Se sou eu ou se é Baal. Tem uns engraçadinhos que acham que é fruto dele, é da mão dele. Tem uns Baalzinhos sendo levantados aí, meu irmão. Pastor, porque eu tenho tantas faculdades, graças a Deus por ela. Pastor, porque eu tenho, a minha profissão é de alto nível, graças a Deus. Pastor, porque o meu salário, pastor, porque o meu negócio, tudo isso é importante. Mas não passa de Baais terreno que cessa, que se finda. A tua fonte é ele, por quê? Porque se ele não te dá o ar para respirar, a pandemia que o diga, meu irmão. Alguém tinha dinheiro, mas não tinha o oxigênio. Mas nós estamos aqui nesta noite porque ele é provedor. Agora, escute. Elias é o tipo da igreja. Até arrebatado como a igreja foi, como a igreja será, Elias foi. Elias é o perfil da igreja. E sabe o que eu me apaixono aqui? Que quem cuida da igreja é Deus. Meu irmão, isso aqui só dá certo porque é obra de Deus, pastor. Qualquer contador de juízo declara a falência da igreja. Declara, pastor, declara. Se sentar com a administração da igreja, senta com ele lá e escuta, traz aqui as contas a pagar. Aí lá vem, propriedade, construção, prebenda, paga isso, paga água, paga luz, paga aqui, paga acolá, paga. Ok, isso aqui é conta a pagar. Agora traga para mim a receber, quais são os recebíveis? Aí o camarada olha e diz: não, mas como assim? Não, os cheques que vocês têm predatados, os cartões que vocês vão adiantar, os boletos, não, mas não tem. Mas como é que tu vai pagar isso aqui? Não, está aí no bolso dos crentes. Mas como é que chega aqui? Faz 100 anos que está chegando. Mas aí ele pergunta, eu entendi, quer dizer que se ele não der, vocês excluem. Devia, mas a gente deixa passar. Acaba não excluindo não, a gente vai remediando isso, vai dando uns conselhos de vez em quando. Mas ele dá um cheque pré-datado também? Não. Vocês emitem um boleto para ele? Não. Mas como é que funciona? Funciona assim, ele começa a explicar. O mês que a Maria não dá, o José dá. O mês que o José não dá, o Pedro dá. E quando o José e a Maria começam a murmurar os dois juntos, Jesus pega outro lá na lata do lixo, salva ele, dá um banho no chuveiro da graça e bota ele para dar. Por quê? Porque ele não depende do José, não depende da Maria, não depende do Pedro. Quem manda é ele, quem provê é ele. O provedor é ele. E você quer ver como é que o provedor é ele? Elias termina de pregar para Acabe, de soltar a palavra. Agora, Elias é comprometido com Deus, irmão. Porque a igreja que tem compromisso com Deus, ela não faz curva na mensagem. Não. Porque tem igreja que é seleta. Pastor, qual o sermão que o senhor vai pregar? Se for comigo, eu estou no sal.
que eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu vou falar um negócio aqui debaixo do céu. Eu saí do hotel até aqui com uma mensagem. Quando cheguei aqui, mudou. Se você quiser acreditar, é um problema seu. Se não quiser, também, isso para mim não altera nada. O que eu quero dizer é que cada um. Eu não estou dizendo que isso é regra, não. Isso é exceção. Mas imagine se eu tivesse combinado uma outra mensagem, já para chegar aqui e mudasse o negócio agora. Mas tem igreja que diz, pastor, qual é o sermão? Olha, aqui é o seguinte, não pode mexer nisso. Por quê? Porque, olha, se mexer naquele ali, o dízimo dele é o maior da igreja. Ele é o maior dizimista aqui. Meu irmão, só tem um maior dizimista aqui se tiver uns 2,5 metros de altura. Caso contrário, não tem maior nem menor, é tudo igual. Tanto faz dízimo R$1 como 10 milhões, é décima parte, ponto final. Agora, olha o que Deus faz. Deus se volta para Elias porque a mensagem não pode ser mudada. Elias entregou uma palavra que ele estava comprometido nela. Porque se não vai ter chuva, não vai ter pão. E se não vai ter pão, ele também não vai ter pão. Mas quem foi que falou que o pregador que tem compromisso com Deus e a palavra, ele está preocupado se vai ter pão ou se não vai ter pão? Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em agregar simplesmente de qualquer maneira. Não. Ele simplesmente vai se manter fiel. A igreja não pode mudar a mensagem. Irmão, perdida está a igreja, que muda a mensagem com medo de faltar provisão, porque se eu pregar isso aqui, fulano vai embora, ciclano vai embora, a contribuição dele vai fazer falta. Nós não estamos aqui para mandar ninguém embora, mas também nós não estamos aqui para segurar ninguém que não queira estar comprometido com Deus, comprometido com a palavra. Não vai mudar a mensagem para massagear ego de ninguém, não. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma, o comprometimento é o mesmo. Agora, se a igreja é fiel, quem cuida da igreja é Deus. Olha o que Deus faz. Quando Elias termina de pregar, ele diz assim: Elias, vai lá para a beira do ribeiro de Querite, porque eu já tenho, o verbo está conjugado no passado, eu já tenho ordenado aos corvos que ali enquanto Elias está falando com Acabe, Deus já está falando com os corvos, irmão. Enquanto a igreja segue profetizando, Deus segue provendo. A igreja segue profetizando e Deus segue. Irmão, o nosso negócio não é prover, o nosso negócio é profetizar. Solte a palavra, pregue a palavra. E o resto, pastor? O resto ele manda, ele provê, ele abre porta. Ei, ele levanta da onde você nem imagina. Agora, por que os corvos? Por que os corvos? Porque em Israel o povo está crendo em Baal. Entre crente desviado e corvo, Deus usa corvo. O desviado pensa que é associação de amigo de bairro. Pensa que é filantropia. Eu quero saber o que estão fazendo com o meu, se é seu, coma ele para lá. Se é do Senhor, entregue. Deus disse: não preciso desse povo comprometido a Baal, confiando no braço que tem. Eu tenho os meninos aí que trabalham para mim. Vem cá os corvos, por favor. De vez em quando bate palma na porta da igreja uns corvão, irmão. Não é crente, não conhece a Deus, mas olha, eu senti dar uma oferta aqui. É os corvos de Jeová trazendo, é os corvos de Jeová trazendo, é os corvos de Jeová. Por quê? Porque não importa quem está trazendo, importa quem está mandando, importa quem está mandando, importa quem está mandando. E olha o cuidado de Deus. A Bíblia diz que ele comia pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Deus não levava de manhã para ficar para a noite, não. Elias comia de manhã, bebia do ribeiro, ia dormir um sono e esperava de Deus à noite. Daqui a pouco lá vem os corvos, um com pão no bico, outro com a carne, um olhava para o outro, disse: o que é do profeta ninguém come. O que é do profeta passa no teu bico, mas tem que chegar no altar. Passa no teu bico, mas tem que chegar no altar. Passa no bico, mas tem que chegar no altar. Porque o que é de Deus, Deus tira da onde Ele quiser. Deus manda da onde Ele quiser. Ele disse: Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Esse é o Deus da providência.
Deixa eu correr para concluir, escute isso. Diz a Bíblia, que de repente o verso 9 do capítulo 17, lá em Serepta, onde era Serepta? Na região de Tiro e Sidom. Onde era Tiro e Sidom? Cidade natal da Gesa. Capital do baalismo. Eu amo esse Deus, irmão. Sabe o que Deus faz? Resolve esconder Elias na casa do inimigo. Lá em Serepta, uma mulher viúva, de repente resolve falar com Deus, e Deus fala com ela. Como é que o senhor sabe, pastor? O verso 9, Deus disse assim: Elias, levanta-te e vai a Serepta, porque eu ordenei ali. Deus não pede, Deus manda. Eu dei uma ordem ali a uma mulher viúva que te deu um bolinho pequeno, sim ou não? Que te sustente. Agora escute isso. Vamos pensar naquela mulher. Ela olha para a botija, vê o restinho de azeite. Ela olha para a panela, vê o restinho de farinha. Qual é a notícia que ela tem? Essa crise é por causa do Deus de Elias. Por quê? Porque Acabe mandou passar um pente fino. Aonde você achar Elias, mate ele, porque ele é o perturbador de Israel. Essa crise é por causa dele. Quando a notícia chegou lá em Serepta, a mulher disse: tem alguma coisa errada. Eu ouvi o tempo todo que quem manda a chuva é Baal. Se o Deus de Elias fechou e Baal não abre, então ele é maior do que Baal. Essa mulher resolveu mudar de Deus. Aí ela clama: Deus de Elias. Deus disse: o que é que a senhora está precisando? Farinha e azeite. Deus disse: tá bom. A senhora precisa de farinha e azeite. Eu sou provedor. Agora eu só sou provedor na vida de quem entrega. Se a senhora precisa de farinha e azeite, só precisa dar azeite. A senhora precisa da farinha. Elias, vem cá. Já melhorou, Elias. Já não precisa dos corvos. Já tem uma desviada lá, que é adoradora a Baal. E você pode ir para lá, porque eu já dei ordem para ela. Elias chegou, fez uma introdução, porque esse assunto é delicado demais. Você tem que saber entrar, porque senão fica pior o rasgo do que o remendo. Elias chegou devagarzinho. Ele queria pão, mas ele disse: me traz água, para fazer uma introdução na fala. Aí quando ela saiu para pegar água, ele disse: traz também um bocado de pão. Ele disse: ela dá água, ela dá pão. Quando ele falou pão, ela disse: não tem, não. Vê aqui. Quantos gravetos ela disse que tinha? 2 cavacos. Quem já acendeu fogo a lenha aqui? Pelos cavacos, você imagina que tanto de farinha e de azeite tinha. 2 cavacos dá para quê, irmão? É pouca coisa. Então ela disse: tem 2 cavacos. Eu vou fazer o que eu tenho para mim e para o menino, e vamos morrer. Elias olhou, Elias tinha convicção: se eu não estou no endereço errado, Deus não erra endereço. Olhou para ela e disse: deixa eu falar um negócio da senhora. Volta lá, faz disso que a senhora tem. Deus nunca pede o que você não tem, é sempre o que você tem. Faz disso que a senhora tem. É disso aí que a senhora tem. Do pouco a senhora vai tirar um pouco, porque ninguém tem tão pouco que não possa dar, mas tem pouco porque não dá. Então do que a senhora tem, a senhora vai tirar um pouco. A senhora vai trazer primeiro para mim a lei da primícia, o altar. A senhora vai trazer primeiro para mim. Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha aqui, e nem vai faltar azeite aqui. Ele é provedor. Enquanto houver essa crise na sua casa, vai haver bênção. O que é que eu aprendo aqui? Diga assim: o Deus que provê para a igreja, Ele provê para o crente na igreja. Escute isso. A mulher tinha 2 opções: ou ela comia tudo, morria ela e o menino, ou ela tirava o olho da panela e colocava o olho na palavra. Qual a palavra? A palavra foi essa: se trouxer,
vai viver eu, a senhora e o menino. Se comer sozinha, morre a senhora e o menino. Elias não foi lá porque ele dependia dela. Elias foi lá porque ela dependia dele. Elias já tinha corvo de manhã e à noite, irmão. Eu amo isso, porque é o momento que Deus nos chama a dar, não é porque Deus precisa de nós, é porque nós é quem precisamos. Paulo disse isso aos Filipenses no capítulo 4, verso 17, Paulo disse, eu só vou pegar essa contribuição que vocês mandaram, não é porque eu preciso não, é para aumentar a vossa conta no céu. Então o momento que você recebe, é você que precisa, a oportunidade é sua. Agora olha comigo, diz a Bíblia, que ela resolve crer, ela faz o bolo para o profeta, volta para dentro, faz o bolo para ela, para o menino. Quando ela olha, operação de maravilha passou a acontecer na casa dela. Cresceu o azeite na botija, cresceu a farinha na panela. O profeta disse, agora eu vou morar com a senhora, amanhã tem mais. Ele entrou para lá. No outro dia, bolo para o profeta, bolo para ela, bolo para o menino. Quando ela olha, cresceu o azeite, cresceu a farinha. Quando ela olha, bolo para ela, quando ela olha, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Que dia que Deus proveu? Deus proveu todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora, escute, havia uma palavra dita por ela. Qual foi a palavra? Enquanto ela servia a Baal, enquanto ela não conhecia ainda o princípio da palavra, ela soltou uma palavra. Qual foi a palavra? Vai comer eu e o menino e vamos morrer. Pois bem, Baal veio cobrar essa palavra dela. A Bíblia diz que o menino ficou doente e morreu. Mas não tem problema, porque o Deus que provê, meu irmão, Ele não provê só real na sua conta, não. Ah, eu amo isso. Ele vem na área que você necessita. Ah, eu estou precisando agora. Ô Elias, agora não é pão nem farinha, não é azeite nem farinha, o que a senhora precisa? O menino está doente, não tem problema. Mas o menino morreu, também não tem problema. O que ela precisa agora? Ela precisa de provisão de vida. Mas quem vem ao altar, o altar vai a ele. Quem vem ao altar, o altar vai a ele. E quando o altar vem com toda a provisão. É interessante isso, irmão. Eu venho no altar trazendo uma espécie, mas eu recebo do altar multi em todas as áreas que eu necessito. Elias tomou o menino, orou por ele, o menino ressuscitou. E agora? Agora Elias chega e entrega o menino vivo. Quando Elias entregou o menino vivo, olha o que a mulher disse: agora! Quer dizer que ela já estava comendo pão e não cria ainda. Ela disse: agora sei. O que a senhora sabe? Que tu és homem de Deus. Dá trabalho para provar que é de Deus, irmão. A mulher está comendo a farinha miserável, comendo, e ainda não estava crendo. Não é brincadeira um negócio desse, não. A gente quer ser de Deus hoje sem multiplicar azeite de farinha. Imagine Elias nessa situação. Ele disse: agora sei que tu és homem de Deus, e a palavra de Deus na tua boca é a verdade. O que Deus proveu? Deus proveu agora salvação. Ela passou a crer. Aí Jesus disse em Lucas 4:25, Jesus disse assim: havia muitas viúvas em Israel, mas não foi a nenhuma outra que Elias foi enviado, senão a Serepta. Sabe o que significa isso? Elias não foi lá porque Deus não tinha outra opção, não. Elias foi lá porque Deus queria dar a ela a oportunidade de receber provisão. Meu irmão, Deus não te usa, não é por falta de opção, melhor do que eu, do que você. Por isso que não dá para fazer biquinho, meu irmão. Não, tem que estar na brecha. Se você ficar birrentozinho, Deus troca na hora. Ele tem o melhor do que eu, Ele tem melhor do que você, porque o provedor é Ele. Jesus disse: tinha muitas viúvas, mas não foi a nenhuma outra que Elias foi enviado, senão aquela. O privilégio foi dela. O Deus da provisão provê para a igreja e provê para o crente na igreja. Receba provisão de Deus nessa noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amados, no final eu tenho 2 livros para vocês, 2 lançamentos: Escatologia Bíblica e Prosperidade à Luz da Bíblia. O que é oferta? O que é provisão? Quem não dizima vai ser salvo ou não? Eu explico aqui nesse livro.
oferta, a lei da liberalidade. Agora, aqui tem algo curioso. Diga comigo assim: a avareza gera tristeza e te tira da presença de Deus, mas a liberalidade gera alegria e te coloca no céu. Aprenda isso nesse dia. Esses 2 livros estarão à disposição de vocês no final do culto. Muito obrigado, pastor.